ser forma geral de valor. 1. Caráter modificado da forma valor. 2. Relação de desenvolvimento da forma valor relativa e da forma equivalente. 3. Transição da forma valor geral para a forma dinheiro. Então, o que ele está chamando aqui forma valor geral? É essa forma equivalente geral. Ou seja, aquele bem que pode ser trocado por qualquer outra coisa. Então, vamos voltar ao exemplo. 2 kg de trigo é igual a um casaco. Mas, uma garrafinha d'água é igual a um casaco. E um caderno de 500 páginas também é. Então, nesse caso, o casaco é o quê? Ele é a forma equivalente geral. Ele é aquela forma que equivale a todas as outras. Ele é quase o quê? Vamos ver se vocês estão espertos. Dinheiro. Ele é quase dinheiro. Ele não é dinheiro porque ele é um bem. O dinheiro não é bem. O dinheiro só é bem enquanto papel, metal, enquanto sua propriedade física, mas não enquanto representação. Tanto é que dinheiro enquanto propriedade física só serve para quê? Para queimar, né? Não é para queimar? Mas não é para isso que ele serve. Ele é só uma representação. Pode haver uma forma relativa geral? Sim ou não? Pode. Você quer ver um exemplo? 2 quilos de trigo é igual a um casaco. Ou seja, a forma trigo é relativa, equivale a... Aliás, o casaco equivale a ela. Agora, 2 quilos de trigo também valem uma garrafinha d'água. E também vale um caderno de 500 páginas. Então, desse ponto de vista, você pode medir o valor de trigo por qualquer um desses bens. Então, essa forma, trigo, é uma forma relativa geral. Depende. É um jogo matemático. É um jogo de comparação. Tudo bem? O que tem que ter em todos eles para que eles se equivalham? Equivalham? Para que eles possam ser trocados. Você já tinha que ter sacado isso, que eu já falei. Senão não dá troca. Senão não há equivalência. Tem que ter em todos eles, senão não tem equivalência. Que é o substrato comum de todos os valores. A origem comum de todos os valores. A verdadeira fonte de valor. Qual? Trabalho. Então veja, se 2 kg de trigo vale um casaco, então é porque 2 kg de trigo tem a mesma o quê? Quantidade de trabalho que um casaco. Mas veja bem, o trabalho de fazer trigo é qualitativamente diferente do trabalho de fazer casaco? É ou não é? Claro, são trabalhos diferentes. Então o que mede os dois? Qualitativamente não dá para medir. Porque fazer trigo exige uma técnica, mecanismos, instrumentos de trabalho muito diferentes de fazer casaco. Não dá para você comparar. Então você vai comparar por onde? Que é uma coisa que tem nos dois. Aí dá para comparar. O que? Tempo de trabalho. Aí depende. Quanto tempo gasta para fazer 1 quilo de trigo? Metade do tempo que gasta para fazer um casaco. Tanto é que para ter um casaco você precisa de 2 quilos de trigo.
Então aí você mede a equivalência das mercadorias, não é pela qualidade do trabalho, é pela quantidade de tempo. Tempo é comum a todos? Porque o tempo é uma medida universal, tudo bem? Aí dá para você comparar e medir, para poder medir em horas de trabalho. Então você tem que sair da concretude do trabalho. Este bem foi feito dessa maneira, graças a esses conhecimentos, a essa técnica, ao esforço daquele cara ali, o seu Zezinho de não sei o que lá, né? Você tem que abstrair disso, você tem que sair de fora disso, porque o que vai somar só no final é o quê? Olha, gastou 2 horas, aquele ali gastou 1, então não dá para equivaler, ou dá, né? Esse bem que gastou 2, ele vale a metade do bem que gastou 1, porque é óbvio, quanto menos o tempo gasto, maior o valor do bem, não é? É ou não é? Ele é mais valioso, entenderam? Então o resultado, a grandeza dos bens, no fundo, ele requer uma abstração, requer que você abstraia da concretude do trabalho e se limite a medir o tempo dele. Aí você sai do trabalho concreto, entra no trabalho abstrato. Tudo bem? Então aí veja, se casaco vale 2 kg de trigo, uma garrafinha d'água ou um caderno, então casaco pode virar o quê? Dinheiro. Casaco vira um equivalente geral, e esse equivalente geral pode ser o dinheiro. Pergunta: isso na história da humanidade existe desde sempre? Sim ou não? Não, aí já é diferente, porque se você for estudar, o dinheiro não existe desde tempos imemoriais, como a troca natural existe. O dinheiro existe desde certa etapa da história humana. E vou falar mais. Quando que o dinheiro virou o Deus de todos? Aquele que anda nas mentes, nas cabeças e nas bocas. Só se fala nele, só se pensa nele. As pessoas querem até mesmo ser ele. Desde sempre é assim? Também não, isso também é histórico. Isso é próprio de qual sociedade? Capitalista. Então ele está falando de elementos universais, gerais, tá, mas tem historicidade, tem uma história. E aí ele vai mostrar como é que essa história permitiu essa determinada forma de valor, né, e de troca. Não existe desde sempre. Ué, se não existe desde sempre, então vai existir para sempre? Para sempre? Também não, por quê? Não é eterno quando nasceu, vai ser até o fim? Então é transitório, é histórico. Uma economia política que acha que vai descobrir as leis naturais da economia está errada, porque não existem leis naturais da economia. A economia é uma relação social, só existem leis históricas, temporárias, provisórias. Só que aí, atenção aí, gente, por que que essa forma só pode existir no capitalismo? Generalização do dinheiro como forma equivalente geral. Pensa, vou mudar a pergunta, fazer nada de outra forma, a mesma pergunta. Não vou mudar a pergunta, fazer a mesma pergunta, mas de outra forma.